Fala pessoal do canal, hoje eu vou estar lendo para vocês Pecar e Perdoar, de Leandro Carnal. Espero que vocês gostem, deixe sua opinião do vídeo, deixe seu like e vamos começar. Capítulo 1. O prazer de normar e o de Ofa de pecar. A Bíblia narra uma história criada na tradição judaica e compartilhada pelos dois filhos da fé de Abraão, cristianismo e judaísmo. É a narrativa do primeiro pecado. Deus coloca Adão no centro de um jardim maravilhoso. Adão é um ser único, pois, como ensinam os especialistas na Tora, a humanidade inteira descende dele e isso institui a fraternidade universal. Somos filhos do mesmo Pai. Ninguém é estrangeiro ou estranho neste planeta. Deus se apresenta nos capítulos iniciais da criação como dotado dos atributos da misericórdia e da justiça. A tradição interpretativa judaica identifica esses dois atributos como importantes. Se o mundo foi criado só com misericórdia, haverá muitos pecadores. Se for criado exclusivamente com justiça, ninguém poderá resistir. Assim, o mundo é elaborado com misericórdia e justiça. Em outras palavras, se Deus for muito compreensivo com sua criação, cada um fará o que bem entende e se distanciará do Criador. Se for exclusivamente justo, ou seja, punir quem erra de acordo com a lei, quem poderia sobreviver ao rigor de olhar divino? Assim, o mundo foi gerado com o atributo divino da misericórdia e com o da justiça. É uma forma de equilíbrio ditado por Deus. A primeira norma surge antes da criação de Eva, não comer da árvore da vida, liberdade absoluta. Tudo poderia ser utilizado, menos o fruto da árvore do saber, do bem e do mal. A primeira regra da criação já veio com o primeiro código penal. No dia em que comeres dela, morrerás. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Criar punição antes da infração indica que já se sabe da dificuldade da observação da regra. Quando estabeleço o que acontece com quem não obedecer, já reconheço que obedecer é a opção e que é humano enfrentar a regra. É interessante imaginar que uma norma seduz para a possibilidade da infração. Diga-se a uma criança que pode brincar com tudo naquele espaço, menos com o brinquedo vermelho que está sobre a cadeira. Não é necessário ser um grande psicólogo ou pedagogo para imaginar que será exatamente o brinquedo proibido o alvo maior do interesse dela. O mais lógico é imaginar que, exatamente por causa da proibição, o brinquedo interditado será o único desejado, pois o interdito ganhou uma aura de interesse. Aquele brinquedo deve conter algo muito especial e todos os outros são monótonos. De alguma forma, o erro, o pecado, a infração são criados pela norma que o institui. A gramática estabelece a medida que torna alguém mau usuário da norma culta. Quem escreve uma gramática está criando os incultos da língua. A regra é a mãe do infrator. Talvez isso explique que a justiça de Deus ande de mãos dadas com sua misericórdia. É uma percepção sábia, pois estabelece uma norma como meta e já prevê a inevitável infração. Seria tentador imaginar que a culpa do pecado esteja em Deus. Ele determinou algo que seria impossível de evitar. Como é impossível a criança frear a vontade do brinquedo vermelho sobre a cadeira? Mais forte seria imaginar que a norma contém um segredo desejo da infração. Na cabeça do legislador estaria uma vontade de exaltar a regra e sua sabedoria, pois nela, pela transgressão, ficariam evidentes a reta intenção e a justiça do autor da regra. O pecador faz a justiça de Deus brilhar, bem como torna necessária a sua misericórdia. Há uma questão no primeiro pecado que é muito interessante. Deus diz que não se pode comer do fruto da árvore da vida. A maçã, como consagrou a tradição, era interditada ao paladar humano. Porém, quando a serpente tentou, insinuou o contrário. Eva argumentou que não poderia nem comer e nem tocar no fruto. Eva exagera a regra e a muda. Eva acrescenta mais interdição. O reforço imaginativo talvez evidencie o quanto se seduz havia no anão. A tentação é iniciativa pela serpente, mais astuta do que qualquer animal. Parece que a inteligência é associada ao pecado. Posteriormente, essa serpente seria identificada como o demônio. Mas isso é mais cristão do que judaico,
pois o demônio tem maior autonomia e força no cristianismo do que no judaísmo. Inteligência permite ter consciência. A serpente a possui antes do episódio da queda. Consciência só existirá para Adão e Eva após o pecado. Como personagens, Adão e Eva são totalmente rasos e desinteressantes quando estão em plena comunhão com Deus. O casal só nota a nudez depois de ter comido a fruta e cria um traje de folhas de rigo. Inteligência, consciência e agora moral. Estava ocorrendo uma segunda criação do ser humano. Na primeira criação, surgira um ser sem doenças, perfeito e integrado ao Senhor. A segunda criação é o surgimento do mundo como o conhecemos, infrator, culpado, com desvios incessantes. Deus criou Adão e Eva e com o pecado, Adão e Eva nos criaram. De fato, somos descendentes do primeiro casal, mas os filhos só nasceram fora do paraíso. Somos nós, melancólicos de uma ordem da qual só ouvimos falar, o mundo sem erro e sem pecados. O grande Maimonides havia advertido que o livre-arbítrio era respeitado por Deus. Fomos criados com essa capacidade de optar entre o bem e o mal. Eva disse para a serpente que sabia da norma. A serpente disse que ela não morreria, mas viveria eternamente. É uma pergunta colossal e um drama cósmico. Por que escolhemos conscientemente o que sabemos ser errado? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Vai dos pequenos dramas cotidianos às questões cósmicas. Por que optamos pelo errado? Eva demonstra imediatamente a vontade do bem. Responde com a regra que ela sabe correta. Seduzida para agir mal, a primeira mãe responde bem. Eva é nosso modelo humano. Quase sempre não precisamos que alguém nos diga o certo. Agimos errado com consciência do errado. Como eu disse, isso começa nas pequenas decisões. Sabemos o dano que causa a fritura, temos clara profecia sobre o dia seguinte ao optar pela bebida em excesso. Sabemos que o dinheiro gasto naquele jeito fará falta. Eva enveredou por uma decisão crucial. Como nós enveredamos diariamente pelos pequenos desastres, a resposta mais óbvia é que o erro nasce do prazer imediato que se antecipa. Engordar está no futuro e o brigadeiro sedutor e tenro está no presente. Poupança é árdua e o gasto imediato é uma maravilha. O dia está pela frente, frio, e a cama está quente e envolvente agora. Errar seria abandonar a virtude do futuro pelo prazer presente. Errar seria colocar satisfação no aqui e agora e evitar o investimento de longo prazo. Errar seria apenas uma estratégia temporal? O bem X está no ponto mais próximo e palpável e o bem Y está longínquo. Então, opto pelo X. Olhando tecnicamente, o erro seria apenas um equívoco temporal, ou um choque entre uma noção de dever de longo prazo contra um ganho imediato. Curiosamente, há um sentimento generalizado. As pessoas muito certinhas, aquelas que sempre apostam no adequado, que poupam, que comem alimentos corretos, que nunca se atrasam, que dormem nas horas exatas e na quantidade prescrita pela Organização Mundial de Saúde seriam chatas. A mais, seriam pouco aptas ao inovador, ao inesperado. Esses apóstolos da virtude seriam burocráticos e fadados ao fracasso no campo do empreendedorismo. A Bíblia foi escrita antes de o empreendedorismo virar a teologia da nossa época. A Bíblia foi escrita antes do próprio capitalismo. O defeito da escolha de Adão e Eva é mais vasto. Não diz respeito a um prazer imediato e inovador, mas uma cegueira. O primeiro casal desejou ser criador, almejou elevar a criatura, isto é, basicamente idolatria. Em um sentido estrito, a idolatria é o culto de estátuas de deuses falsos. No sentido mais amplo, é a substituição do Criador pela criatura. Adão e Eva desejaram ser como Deus, a promessa que a serpente fez. O primeiro erro é uma forma de idolatria, dentro da qual está inserida a desobediência. Não era fome ou um prazer imediato. Não era o prazer juvenil da revolta. Era uma ambição de superioridade impossível de ser contemplada. O segundo erro é mais sutil. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento, cujo fruto pronto e maduro se apresentava. O conhecimento, na tradição judaica, é uma obrigação, um dever imposto aos homens,
mas o conhecimento é fruto do esforço, do contínuo aperfeiçoamento, da luta pelo esclarecimento. Tomar o conhecimento pronto e maduro não é o verdadeiro conhecimento, mas apenas a vaidade de possuí-lo. Esse é outro e fundamental erro, o atalho. Sem luta interna, sem uma guerra consigo, física e psíquica, o conhecimento é vazio. O saber nasce dessa luta e não do conhecimento em si. O caminho é o conhecimento. A luta por saber é o saber. Essa é outra lição de Gênesis. Nesse caso, não se trata de substituir o prazer no longo prazo pelo prazer imediato. Adão e Eva perderam o paraíso não pelo gosto do fruto ou pelo prazer infrator. Não foi uma dúvida entre ter prazer agora ou cumprir uma ordem em longo prazo. Nossos pais primordiais desejaram um longo prazo irremediável e erraram. Eles comeram para ser como Deus. Apostaram em uma falsa premissa. Sua busca pelo discernimento absoluto apenas trouxe à tona sua falta de capacidade para isso. Nesse caso, o pecado é um equívoco de outra forma de idolatria orgulhosa. Julgar-se capaz de mais do que se pode. O pecado é um erro de avaliação. O pecado é filho da vaidade. Ficamos com um caso curioso. Ao desejarem conhecimento imediato e pronto, Adão e Eva demonstraram que não tinham conhecimento algum. A ignorância, em si, não é um erro, mas o orgulho dela e a permanência nela, sim. O episódio de Adão e Eva na Tora traz mais uma revelação. Já identificamos a injustiça que pune a misericórdia que ampara. O castigo pela desobediência é duro. Expulsão do paraíso, Adão teria de trabalhar com dificuldade e seu suor seria o custo da sua sobrevivência. Eva teve duplo castigo: parir filhos na dor e ser submissa ao marido. Faltam milênios para um pensamento feminista despontar na linha do horizonte. Dor, trabalho, perda do paraíso, enormes punições pelo erro. Mas, logo após essas pragas sobre Adão e Eva e toda a humanidade, vinha a misericórdia. Um versículo simples, isolado, que parece reverter todo o jogo até aqui. Deus fez túnicas de pele e vestiu homem e mulher. Foram expulsos de casa, mas com itens básicos de guarda-roupa. A justiça foi feita e a misericórdia atendida. Como essa história humana, principiamos com a queda, o pecado nos humanizou. O preço da humanização é alto. Fora do paraíso, Adão e Eva geram filhos. É interessante notar que nunca existiu uma família completa no paraíso. Adão e Eva foram perfeitamente felizes sem filhos. Só foram férteis após o pecado. A dor da concepção faz parte do castigo da mulher. A ordem de crescer e multiplicar tinha sido dada, mas só será realizada no lado externo do jardim das delícias. Caim nasceu aqui, neste mundo, no famoso Vale de Lágrimas. O agricultor Caim logo teria um irmão, o pastor Abel. Formou-se a primeira família humana. O primeiro homicídio nasce de uma disputa de afeto. Caim ofereceu um fruto da terra a Deus. Abel fez o mesmo com o primogênito do seu rebanho. A Bíblia não diz textualmente, mas a tradição judaica fala que Caim ofereceu produtos com descuido e Abel trouxe, de coração limpo, o melhor do rebanho. Em todo caso, Deus olhou para o sacrifício de Abel e não para o de Caim. O ressentimento instalou-se no coração do primeiro filho. Em uma época de comunicação mais livre entre Deus e os homens, o Altíssimo vê a tristeza de Caim e o questiona. Há uma pequena passagem muito significativa no capítulo 4 do Gênesis. Deus diz a Caim que o bem o faz andar de cabeça erguida e o mal faz o pecado espreitar a porta. A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Tu deves dominar teu desejo é a tradição mais corrente nas Bíblias, especialmente as cristãs. Se ficarmos mais fiéis ao hebraico da Tora, o verbo não é dever, mas poder. No contexto hebraico, não é ressaltado um dever exatamente, mas uma capacidade. É uma tradição forte na Bíblia. O mal espreita e o homem tem capacidade de agir bem e recusar o pecado. Se pecar, deve arrepender-se e Deus o perdoará. Se a tentação e a força do mal forem maiores do que a nossa capacidade, não seria pecado de fato, pois não haveria escolha nem liberdade. No Novo Testamento, na carta aos Romanos que abre a coleção de textos atribuídos a Paulo, há uma passagem que dialoga com essa tradição.
O homem de Tarso diz que onde aumenta o pecado, a graça transborda. Uma das possibilidades de interpretação dessa passagem é que sempre existe a fortaleza dada pelo Espírito para que cada uma possa resistir aos erros. Não há tentação maior do que nossa vontade e, assim, todo pecado é uma escolha, muito clara pelo mal, escolha consciente e deliberada. O direito e o costume contemporâneos introduziram reflexões que, em alguns casos, justifica ou socióloga o erro. Por causa de um desvio mental, por causa de sua origem social, em função de uma insanidade temporária ou um traço específico, o criminoso torna-se menos culpado ou até digno de uma absolução. A tradição bíblica é distinta. Por um lado, o erro é a escolha de cada um, consciente e deliberada. Por outro lado, reconhecendo o erro e se arrependendo dele, o perdão pode existir. Todos são imputáveis na Caim matou o irmão e passou a errar pela terra como um sinal colocado por Deus, para que não seja morto e vague pelo mundo. Reflita, estimulado leitor. Estamos falando da primeira família humana, aquela que mais próxima esteve de Deus e teve um começo tão feliz. Nessa família não existia sogro, sogra, genro ou nora, nem avós distintos para separar as festas. Adão e Eva não tiveram infância. A primeira mãe ouviu o demônio, o primeiro pai a seguiu, o filho mais velho é assassinado e o mais novo está morto. No próximo Natal ou na festa de Hanukkah, ao ver pequenos problemas domésticos, alguma ironia velada ou chantagem emocional, seja um pouco mais generoso com a mesa familiar. Se os filhos não se entendem, se houver intrigas entre cunhados, se o marido ou mulher estiverem de mau humor, reflitam. Estamos melhor do que Adão e Eva? Norma e erro, lei e pecado. Esse binômio parece inseparável. Difícil definir a primazia do ovo ou da galinha. Pecamos pela norma que existia ou a norma veio para coibir o erro cometido? Alguém se atrasa quando não existia relógio? Até o surgimento da família patriarcal monóloga como de modelo, existia adultério? Se a Bíblia for nossa fonte, a resposta é variada. Adão e Eva erraram depois de uma norma claramente exposta. Caim matou seu irmão sem que o mandamento "não matarás" tivesse sido ainda enunciado. As chamadas 7 leis de Noé surgem após o castigo do dilúvio. Ou seja, tomando apenas o texto bíblico como fonte, os homens erraram sem que houvesse um código. Às vezes, a desobediência é posterior à ordem, como no caso do faraó ante Moisés. Às vezes não parece ter existido o código e a punição surge mesmo assim. Uma coisa fica clara: quanto mais multiplicamos regras, quanto mais leis e estatutos ocorrem, mais o erro se dissemina. Parece uma relação de causa e efeito. Noé tinha 7 leis. Moisés recebeu 10 e o conjunto das normas da Tora para um judeu religioso chega a 613. Fora do campo religioso, há também uma questão curiosa. A Constituição norte-americana é muito menos do que a brasileira. Provavelmente, a noção de lei nos Estados Unidos é mais forte do que no Brasil. Parece que multiplicamos regras à medida que perdemos a fé na sua eficácia. Legislar é uma forma de controle, ao menos no papel. Aqui se estabelece um jogo duplo do pecado e do moralista, do erro e do legislador. Não existe pecador sem uma moralista e seu código, mas, reconheçamos, não existe moralista sem pecador. Eles formam um par inseparável. Identidade é algo dado em confronto com o outro, sem quem sou pela comparação. Em família, é comum existir apenas uma pessoa ocupando um único posto. Exemplo: um filho é o estudioso, o outro é o vagabundo, outro é revoltado, etc. Parece que são pódios onde só cabe um vitorioso ou um derrotado. Isso se repete nas empresas, nas igrejas, na sociedade. Uma vez estabelecido um papel, o outro se constrói em oposição a ele, ou talvez ambos cresçam atrelados. A identidade do moralista é constituída no orgulho de não ser pecador. O moralista legisla contra o pecador, mas legisla para obter sua identidade. Aquele que faz regras, aquele que multiplica procedimentos, anseia pelo erro e pela infração da sua regra. Há um discreto prazer no que aplica a multa, a reprimenda, a punição, o castigo.
Fica imaginando se um guarda de trânsito no exército do seu dificílimo dever passando todos os dias sem observar uma única infração. Todos os carros dirigindo na velocidade prevista, piscando a seta, parando longe da faixa de pedestre. Será que essa abnegada autoridade de trânsito voltaria sorridente para sua casa dizendo: mulher, o dia foi ótimo, não multei ninguém. A regra parece só ter validade e brilhar no momento em que um rato infrator ingressa na ratoeira da moral. Aliás, se a virtude fosse universal, o guarda de trânsito perderia seu emprego. Mas há outros prazeres na infração. A peste negra do século XV foi lida como castigo de Deus pelos pecados dos homens. A tuberculose do século XIX era o castigo aos boêmios, aos que se entregavam à noite, ao absinto, aos cabarés e aos desregramento. A AIDS seria o castigo aos homossexuais e usuários de droga. Bactérias e vírus foram vistos como cavaleiros do apocalipse moral. Assim, ao ver um tubérculo ou um portador de HIV, o moralista perderia, com um prazer secreto, pouco disfarçado, sorrir em paz porque o castigo do pecador era sua redenção moralista. Não se trata da clássica hipocrisia burguesa ou farisaica. Não estamos analisando aqueles que apontam erros que eles próprios cometem, ainda que isso seja bastante comum. Estão indicando que a moral só se realiza, o código só é vitorioso e a norma só triunfa com a existência do infrator. Se em um inverno punitivo, a cigarra seria a depressão com manto de responsabilidade, mas o inverno mata a cigarra cantora e mostra que a dor da formiga que se negou por completo em 9 meses do ano, enfim, encontra paz nos 3 meses de frio. Que alegria indescritível na face da formiga quando a folgada cigarra bate à sua porta trêmula de frio. Que coisa boa ver que seu esforço é tão válido que os que não tinham a mesma convicção estão sendo punidos. A felicidade no formigueiro só começou depois que a porta foi batida na cara da cigarra pedinte. Imaginemos que o primeiro pecado não tivesse ocorrido. Suponhamos que Adão passasse seus inacreditáveis 930 anos de vida em completo afastamento da árvore fatídica. Teria sido cumprida toda a arquitetura divina moral e nunca teríamos experimentado a morte e o sofrimento. Mas a Bíblia terminaria ao final do capítulo 2 do Gênesis. Toda a narrativa sagrada seria resumida aos 2 capítulos iniciais, ou a única descrição insuportável e longa do cotidiano parasíaco. O diário de Eva registraria, milênio após milênio, constatações como dia radioso, Adão me ama mais hoje do que ontem, noite tranquila de sonhos perfeitos, tarantelamentos atenciosos e delicados comigo. Sem a transgressão, não teriam surgido Abraão, Moisés, os salmos de Davi, as profecias de Isaías e a própria figura de Jesus. Nenhum apóstolo teria despontado e nenhum santo teria surgido. Sem a argila do pecado, o edifício imponente do plato divino seria reduzido à choupana de Adão. O pecado, como já foi dito, humanizou-nos, mas também despertou a história. Sei que é difícil para alguém que tem fé, mas deveríamos reconhecer que somos filhos de Deus e do diabo. Em um famoso hino de Páscoa, a Igreja cristã chega a dizer que a culpa de Adão é feliz, pois mereceu um tão grande Redentor. Que culpa feliz que teve remédio tão doce. O pecado original é a marca da humanidade e é seu berço também. Mas, graças ao pecado original, vem o Salvador. Exercendo, porém, seu papel, o moralista legislador não encara o pecado como parte indissociável da esfera humana. A transgressão pertence, para ele, ao campo da exceção abominável. Nosso destino como seres criados à imagem de Deus seria o Éden. Não transgredir seria voltar ao paraíso. Mas o mais curioso, o homem perfeito e integrado, o primeiro casal sem mancha alguma de infração, surge de fato no final do capítulo 1 do Gênesis e desaparece. Como virtuoso, no meio do capítulo 2 do mesmo livro, a virtude humana não chega a preencher 2 capítulos. Todo o resto do texto sagrado é a história da transgressão. Os mais de 70 livros que os cristãos consideram como Bíblia apresentam a luta contra o erro, a queda, coletiva e individual, de quase todas as personagens. Da bebedeira de Noé ao crime de Davi contra Urias, das intrigas de Zerubabel à dança de Salomé,
Homens e mulheres passam todos os 5.000 anos seguintes pecando, caindo, sendo punidos, regenerando-se e pecando de novo. O afã de pecar parece ser o apelo mais forte do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia começa sem pecado algum no seu primeiro capítulo. Para os cristãos, termina sem pecado algum. Com a vitória do Cordeiro contra o Anticristo no Apocalipse, no meio são milhares de páginas de erros, tropeços, faltas, pecados e omissões. A Bíblia poderia ser sintetizada como o choque do pecado onipresente e universal como a regra de Deus. Pedro, o príncipe dos apóstolos, fraquejou na fé ao andar sobre as águas, dormiu na agonia de Jesus no horto e ainda negou o Mestre 3 vezes. Esse foi o homem que Jesus escolheu como mais próximo, o pescador de homens, o que tem o poder das chaves do céu. Tiago e João receberam o apelido de filhos do trovão, o que talvez indique uma personalidade, digamos, forte. Tomé se recusa a ter fé abstrata. Judas não precisa ser descrito em suas faltas. Todos reconhecem a tradição dominante que o torna o mais traidor. Não era o grupo virtuoso e cândico que os santinhos de papel católico os antigos faziam crer. Toda essa descrição deveria tornar os líderes religiosos bem mais compreensivos com uma aparente natureza humana inclinada ao pecado. Não foi o que ocorreu historicamente. Os protestantes do século XI quase sempre concordaram com a tese de que a natureza humana estava corrompida pelo pecado. Com isso, instituíram no dom gratuito da salvação, no mistério da entrega de Jesus à humanidade que não merecia um Redentor tão bom. Aqui, poderíamos encontrar uma escotilha para olhar fora do barco moral para o oceano dos seres reais. Porém, as sociedades calvistas e luteranas não foram mais tolerantes com o desvio do que tinham sido a católica e a ortodoxa. Diferentes concepções da graça ou do pecado humano não mudaram a afa de normar. O dedo acusador tornaria amigos Lútero, Cânvigo, Ignácio de Loyola e Teresa d'Ávila. Grande parte da fala de Jesus nos evangelhos é a proclamação da vitória do amor e da compaixão sobre a frieza da lei. Jesus convida a um gesto que vá além da regra, mesmo que ela seja clara. Sua briga com os fariseus sempre insiste no mesmo ponto. Eles compreenderam tudo o que estava escrito na Tora, mas não captaram nada do que seria essencial. Os fariseus tinham se apegado à forma e condenavam todos os outros. Achavam que levar a palavra de Deus consigo era amarrar um trecho da Tora junto ao corpo. Jesus proclamava um conteúdo e condenava a herestidade da letra. O amor deveria ir além da lei. Se olharmos a história do cristianismo, não seria errado indicar que o movimento que busca Jesus de Nazaré como fundador foi vitorioso, em parte porque se afastou de Jesus de Nazaré. A vitória das instituições religiosas foi a vitória dos fariseus, a regra, as penitências, a aparência. De alguma forma, o grande inquisidor, o conto dentro da história, os irmãos Karamazovsky, destaca essa consciência. O velho inquisidor diz ao próprio Jesus que a ideia dele não poderia ser dar errado. A comunidade que Jesus imaginou estava fadada ao fracasso numérico. A Igreja Católica tinha vencido por ter ignorado o essencial da mensagem de Jesus e criado um mecanismo institucional para milhões. O inquisidor, nesse trecho de beleza que quase aterrorada na literatura, parece demonstrar uma consciência além da usual. Se reduzimos o argumento do cardeal espanhol ao mínimo múltiplo comum, seria algo como: estamos corretos porque, em essência, estamos errados. Ou seja, estamos corretos na estratégia e no êxito. Errados no conteúdo e na fidelidade ao original. Todos somos inquisidores. Eu que escrevo e você que me lê. Amamos legislar e indicar certo e errado. Além do pecado, legislar parece ser um dos maiores deleitos humanos. Legislar é indicar o quanto eu estou certo. Claro que não me refiro apenas aos legisladores morais da Inquisição ou aos códigos canônicos. Refiro-me a todo o exército de domínio que o julgamento apresenta. Sou legislador e moralista quando orgulho-me de ser fiel à minha família, não ser promíscuo, não ser adúltero e viver exclusivamente na felicidade da fortaleza moral que imagino habilitar. Abomino esta gente depravada e infeliz que vejo ao meu redor. Sou de esquerda, pois apoio as boas causas da reforma agrária, manifesto entusiasmo com
Ao criar a regra que naturalmente é correta, porque a criei ou acredito nela ou pertenço ao sistema que criou a regra, invento o pecado e a minha felicidade de não pertencer ao bando dos perdidos, legislo não para atacar o erro, mas para estar feliz ao lado do certo. Como se diz tradicionalmente, os hospícios não foram criados exatamente para registrar a liberdade dos chamados loucos, mas para garantir que eu tenha certeza de que não sou louco por não estar no hospício. Sou normal porque se não fosse não estaria aqui fora. Sou macho porque não estou na parada gay. Sou ético porque não sou aquele famoso político. Sou bom marido porque tenho um amigo que faz poucas e boas. Eu me cuido e evito glúten e frituras, ao contrário de fulana que está um cachalote de tão gorda. Legislamos, classificamos e com isso criamos a clareza que evita nossa inclusão o lado mau. Entendemos bem o conceito da justiça de Deus que indiquei no início do capítulo, fraquejamos na misericórdia. O furor de quem julga e legisla é o medo de ser igual. Em sua rancorosa carta ao Pais, Frank Kafka solta toda a mágoa acumulada contra Herman, o chefe da família. Uma das críticas é exatamente a figura paterna sentada na cadeira julgando tudo e todos. Estavam errados o imperador, os generais, os banqueiros, os judeus de Praga, os católicos de Praga e os ateus de Praga. Logo, conclusão do grande escritor, só o pai estava correto. Só ele sabia as boas respostas e os bons procedimentos. A crítica era a construção de um elogio. Este é o jogo de legislador moral. É um ato de elogio a si. Quem critica fala de si. Velho adágio. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala de si. É difícil amar alguém moralista. Vivemos um estranho autismo. Voltamos aos nossos valores, aos que acreditamos serem. Desfilamos pelo mundo, classificando. Uma cuida demais da aparência, outro nada. Este estuda muito e não é feliz. Aquele nada lê. Minha empregada é uma preguiçosa completa. Minha patroa é uma prófuga que não faz nada. Meu chefe é um incompetente. Meus colegas são folgados. Meus subordinados não são proativos. Os argentinos são cheios de si. Os brasileiros são incompetentes e assim vai. Poucas construções sobre a visão para um suposto erro alheio são tão hilárias como a levada a cabo por Poucas construções sobre a visão para o suposto erro alheio são tão hilárias como a levada a cabo por Umberto Eco no livro O Cemitério de Praga. Lá encontramos sinônime, o falsário com preceituoso narrador que escreve sobre todos os errados do mundo. Ao falar dos alemães, nosso falsário diz que um alemão produz em média o dobro das fezes de um francês. Hiperatividade de função intestinal em detrimento do cerebral, o que demonstra sua inferioridade física. No tempo das invasões bárbaras, as hordas germânicas estelaram o percurso com montes desarmadores da matéria fecal. Por outro lado, mesmo nos séculos passados, um viajante francês logo compreendia se havia transporto à fronteira assalariada pelo volume normal dos excrementos abandonados ao longo das estradas. E não somente é típica do alemão e a bruminidade, ou seja, o odor repugnante do suor. É fácil pensar nos vilões da Bíblia como grandes pecadores. São pessoas más e que levam ao desastre, à morte e à punição final. Já citamos alguns neste capítulo: Caim, Judas, Jezebel, Salomé. Nada de bom há neles. Seu pecado é coerente com a sua maldade estrutural. No entanto, a Bíblia não é um livro apenas maniqueísta, com perfeita divisão entre dois polos morais. O pecado está disseminado entre os heróis da virtude. A narrativa da Bíblia é muito mais complexa e rica do que seus inimigos afirmam. Vejamos, para exemplificar a complexidade do pecado, 4 pessoas do bem que se desviaram da senda do Senhor após o Éden. Comecemos com o virtuoso Noé. Ele é apresentado no Gênesis de forma generosa. Noé é homem justo e íntegro. Repare em um detalhe. Toda a humanidade estava pervertida e Deus tinha decidido preservar apenas uma família, a de Noé. Isso aumenta o mérito da seleção. Noé foi aprovado no concurso mais duro que já foi imaginado. Foi o único finalista entre toda a espécie humana. Foi o único finalista entre toda a espécie humana, uma única vaga e ele a preencheu.
Noé e sua família são luzes em um mundo de trevas. Pouco antes da catástrofe, Deus reforça o parecer: Tu és o único justo que encontrei nessa geração. Um justo entre milhões de humanos. Como será o futuro com Abraão? A característica de Noé é a obediência imediata. Na prática, a crença na palavra de Deus sobre promessas futuras é a fé na maior parte da Tora. Deus manda que ele construa uma arca gigantesca e ele faz. Detalhe: quando o dilúvio inicia, Noé tem 600 anos, fase em que a maioria dos homens já anseia pelo descanso da aposentadoria. O trabalho da arca durou vários anos. O aviso foi reforçado e preparado. Como nas futuras pragas do Egito, a cólera de Deus é antecipada por claros anúncios, princípio que a tradição judaica chama atra. A primeira prova do justo é cumprir o plano de Deus na fé. A fé é a entrega sem provas. Não há dilúvio e Noé está construindo sua arca. Sua fé implica trabalho e dedicação. A natureza havia sido entregue ao controle dos homens, mas esse controle implicava virtude. Com a corrupção da humanidade, a natureza se rebela. O poder do homem sobre o mundo natural foi estabelecido com Abraão, mas depende, no mundo bíblico, do uso adequado e virtuoso dos recursos. Desestruturada a ética da humanidade, a natureza se desnaturaliza também. Começa o dilúvio. É a punição enviada por Deus e o caos do mundo natural. O primeiro desafio foi construir uma arca gigantesca. Então começava a segunda prova de Noé. Um ano dentro da arca com duas tarefas: harmonizar o convívio de 8 pessoas diferentes e o trabalho de alimentar todos os animais. Após essa longa provação, Noé viu as águas baixarem. Ele desceu da arca com a família e ofereceu um sacrifício a Deus. O Eterno recebeu todo com satisfação e abençoou seu servo. O Altíssimo prometeu jamais usar de águas para destruir a humanidade de novo. As chamadas leis de Noé foram enunciadas por Deus, proibindo homicídio, idolatria e outros desvios. Para coroar este momento feliz, estabelece o arco-íris. Era o sinal visível da sua aliança com o novo Adão, Noé. Aqui, chegamos a um ponto mais interessante para nosso objetivo. Noé é o justo perfeito, o homem de fé, o incansável trabalhador de Deus. O Senhor acaba de lhe fazer imensos elogios e lhe dar um mundo lavado do pecado para seu uso. O que faz nosso campeão da virtude? Planta uma vinha e se embebeda. Não bastasse ter se passado no álcool, ainda fica pelado na sua tenda. Sim, o mesmo Noé que foi apontado como o único justo de todo o planeta não resistiu à pressão recente e foi fundo no vinho. No nosso mundo, novamente imerso no pecado, um pilequinho depois de um cataclismo global seria algo até virtuoso. Mas Noé não pertence ao mundo do indivíduo contemporâneo auto-indulgente. O justo e virtuoso está pelado na sua barraca. Noé encheu a cara. A Bíblia não diz, mas a tradição judaica acrescenta que o demônio, sempre astuto, matou 4 animais na raiz da videira de Noé: um cordeiro, um leão, um porco e um macaco. O sangue desses 4 animais penetrou nas raízes da vinha e marcou seu fruto para sempre. O resultado é o efeito do vinho nos homens. Ao beber um copo ficamos como um cordeiro. Somos mais dóceis e sociáveis. No segundo, viramos algo próximo ao leão em audácia e orgulho. Somos invencíveis. No terceiro, assumimos os gestos do porco e rolamos no chão. No quarto, copo de vinho, somos um macaco a fazer palhaçadas. Noé, além de se comportar como todos esses animais, ainda ficou nu. Curioso que a Bíblia não condena a bebedeira de Noé. Seus méritos parecem ter dado um crédito a ele. Seu filho Cã, ao contrário, ao ver o pai nu, é condenado. Cã narrou aos irmãos fato bizarro. Em vez de cobrir o pai, pior. Cã atacou sexualmente o pai. Essa seria a base real, não descrita na Bíblia, da pesada condenação de Noé ao... No capítulo anterior, foi dito que os moralistas e os produtores de normas precisam classificar. Uma das maneiras de dominar o mal é nomeá-lo, dizer seu nome e seu grau. No evangelho mais antigo de Marcos, Jesus encontra um homem que vivia possuído por demônios no meio de túmulos. Jesus pergunta: qual é o seu nome?
O mal precisa ser chamado pelo nome. Os mandamentos dados a Noé e posteriormente o código dado a Moisés são uma maneira de enumerar pode e não pode para a vida do fiel. Religiões monoteístas, como a judaica, a cristã e a islâmica, são religiões moralistas. Moral produz códigos e decálogos. Pois religião também é uma forma de ordem. Crer é ordenar, pelo menos crer dentro de uma instituição. Tocamos em um ponto no capítulo anterior. Por vezes, o interdito e o código estão na base da elaboração mental do pecado. Não desejar a mulher do próximo traz ao que nunca a desejou. É possível supor que tal ser exista. A ideia de que isso seja um fato concreto e talvez seja suficientemente importante para mover a palavra de Deus aos homens. Eventualmente, a interdição pode estimular a imaginação e a vontade. Vestíbulos do pecado. Se nunca antes desejei a mulher alheia, agora essa ideia bate à minha porta com insistência. Há mais de 30 anos ouvi uma história interessante. Um colega de estudos, interiorano, contou-nos um caso da adolescência. A proibição de pecar não pode ser vaga. Ela explica classificação, pois não basta dizer ao motorista não corra. Preciso dizer qual o limite de velocidade e quais as punições para o ato de correr. Deixar a noção do erro para decisões individual é diluir o erro na subjetividade do indivíduo. Então, como é natural supor, moralistas e códigos são inseparáveis. Os códigos surgem para que você não customize, não adapte, não conduza seus débitos internos ao decálogo. Os códigos surgem para que você não customize, não adapte, não conduza seu Deus interno a um decálogo só seu. As regras de Noé e Moisés são os mais famosos códigos iniciais. O código anterior era o mais simples. Tinha apenas uma proibição: não comer o fruto proibido. Noé recebe 7 regras e Moisés 10. Parece que elas sempre aumentam em quantidade. Para uma pessoa com informações medianas no Ocidente, o código conhecido é dos 10 mandamentos. Os 3 primeiros referem-se à reflexão do homem com Deus, é obrigatório amá-lo, não tomar seu nome em vão e guardar o sábado. Para os judeus, o primeiro mandamento está contido na introdução a sexto. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouvir é a primeira ordem. E a frase toda é chamada Shema Israel. Todo judeu deve dizê-la nas orações da manhã e da noite. Essa frase está em um dos pequenos estojos das portas das lajes judaicos. A falsos senhores, sejam eles sexuais, políticos ou financeiros. É a frase mais definida da fé judaica. Se todo mais desaparecesse, o judeu guardaria este preceito: ouvir ao Deus de Israel, único e poderoso. Acho que a maneira como um religioso deveria imaginar a Bíblia é como um texto endereçado a um tempo e uma sociedade que sobrevive muito e foi sendo apropriado por outros homens e outras sociedades em outra época. A Bíblia não seria, assim, o texto atemporal, mas o diálogo temporal de Deus com os homens. Sim, a Bíblia tem escravos. Abraão teve escravos. Os escravos existem ao longo de todo o texto. Porém, o texto sagrado é suficientemente longo e amplo para comportar uma negação da escravidão do Novo Testamento. A total unidade do gênero humano é dada na carta de Paulo aos Gálatas. Já não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois em Cristo. O mesmo texto que usa escravos ao largo de dezenas de páginas promove com esse versículo um verdadeiro manifesto abolicionista igualitário a 2, faltando pouco para morrer e respondendo a um desafio feito por um fariseu sobre qual o maior mandamento, ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Há uma tradição judaica reforçada pelo rabino Hiel, pouco anterior a Jesus, que enfatiza a reciprocidade e o amor. Muitos mestres haviam dito que, se eu entendesse o amor a Deus com toda a minha energia pessoal, não haveria infrações aos mandamentos seguintes:
Assim, Jesus anuncia como inseparáveis o amor ao que está acima, Deus, e ao que está ao lado, próximo. Nisto estaria toda a lei, Tora e os profetas. O código sintético do Nazareno é sábio e prático, mas há uma ênfase curiosa nele. O reconhecimento de que o amor, por si, é um parâmetro muito bom, pois devo amar ao outro como amo a mim. Não foi um parâmetro inventado por Jesus, mas aparece na Tora. Não te vingarás e nem guardarás ódio contra os filhos do teu povo, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou eterno. Nada existirá de mais interessante nesse critério do que saber que somos, por natureza, o maior objetivo do amor. Quase poderíamos imaginar Jesus dizendo: transforme seu amor por si mesmo no amor universal. Seu egoísmo é o que de mais denso há em você. Use esse egoísmo e inclua mais gente nele. Sobre determinados aspectos, podemos dizer que o carisma da pregação de Jesus é o domínio da compaixão e do amor sobre o texto. De novo, o Rabino Hillel, o cabalista de época de Herodes o Grande, estamos falando dos anos próximos aos nascimentos de Jesus. A influência da escola de Hillel é ainda maior se levarmos em conta que seu neto, Gamaliel, foi professor de Paulo de Tarso, ou seja, do maior autor do Novo Testamento. Você já pensou que o demônio é um poderoso auxiliar de Deus? Assim ele é visto no judaísmo. O cristianismo, em geral, deu mais poder ao arcanjo decaído. Mas pense comigo, se tem uma empresa rival à sua e luta contra você, por que eu deveria punir os infratores que não cumpriram as regras da sua empresa? Se o demônio fosse, de fato, um ser malévolo, ele daria prêmios aos adúlteros. Ofereceria delícias eternas aos ladrões e cumularia de honras à prostituição. Isso preservaria o código. Ora, unir o pecado ao inferno eterno é dizer que Deus está correto e seu código é maravilhoso. O preço da infração é terrível. O cumprimento da lei é reforçado pelo judaísmo. O demônio é judiciário de Deus. Amar a Deus sem temer o castigo é o desafio a que Teresa d'Ávila se propôs. Continua sendo um genuíno desafio. O texto que se atribui a ela, ou a São João da Cruz, ou outro, é este, já trazido livremente para o português. Não me move, meu Deus, para querer-te, o céu me tens prometido, nem me move o inferno tão temido para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, Senhor, move-te ver-te, cravado em uma cruz escarnecido, move-me ver teu corpo tão ferido, move-me tuas afrontas a tua morte, move-me, enfim, o teu amor. E de tal maneira que a não ver céu, e ainda que amará, e não haver inferno, te temerá. Nada tens que dar porque te queira, que se o que ouço esperar não esperara, o mesmo que te quero te quiserá. Há pecados que geram outros. São pecados capitais, palavra derivada de cabeça em latim, quer dizer que a partir deles surgem outros. Poderiam ser chamados mais poeticamente de pecados sementes, pois germinam com frutos abundantes os vícios. A melancolia é um pecado, claro. Tristeza demonstra pouca compreensão do plano de Deus. Melancolia não combina com o evangelho. Em grego, boa nova, se é boa, enche de alegria a alma do fiel. Melancolia é recusa em compartilhar do alegre amor de Deus. Porém, como já foi dito, a melancolia foi ficando vaga. O mundo cada vez mais burguês necessita de uma especificidade. A melancolia deu lugar à preguiça. Para que todos se lembrassem da lista, a Igreja Católica criou uma palavra menônica, ou seja, uma palavra que ajuda a recordar. A palavra é salídia. As letras partem dos pecados em latim. O S é de soberba. Lúcifer foi o pai do orgulho. Era belo, o portador da luz. Lúcifer, o mais belo de todos os arcanjos, admirava-se. Ele jamais entendeu que a única beleza possível é Deus e que a beleza de cada um é um dom a serviço. Lúcifer achou-se bonito ao espelho, a superfície polida e reflexiva mais a serviço do demônio. A Bíblia não conta, mas uma tradição afirma também que Deus, ao criar o homem, chamou todos os outros seres celestiais para admirarem e louvarem a obra. Anjos, arcanjos, tronos, dominações, potestades,
Querubins, serafins, virtudes e principados chegaram para o comando divino. Festa das hortes celestiais, a legião acorre, transbordando de jubilo e cantando louvores a ele, que tudo faz, que tudo vê e que tudo pode. Rufar de asas e farfalhar de vestes, clangor de espadas, dia carregado de aleluias, porém nem todos partilharam o clima do momento. Lúcifer, que já sabemos o mais belo, mais muxuxo, seu desdém era compreensível. Se ele, que era formoso, alado e imortal, não era venerado, por que deveria louvar uma obra inferior a ele? Lúcifer foi atado pelo orgulho. Começava a pesar com um chumbo vaidoso o coração angélico. Era o princípio de uma sedição. Lúcifer, o vaidoso, enfrentou a Deus. A Bíblia também não fornece detalhes da guerra. Uma tradição medieval fala que ele inspirou um terço das legiões dos céus. Um terço dos anjos seguiu um novo líder e tentou criar uma nova ordem. Ousou pensar-se mais em seu orgulho, curiosamente criou um ser único, capaz, na sua sanha individualista, de separar-se da comunhão com Deus. O arcanjo rebelde é, a rigor, o primeiro ser autônomo na criação. Para enfrentar o arcanjo cada vez mais destituído da graça, Miguel lidera um exército poderoso. Seu nome significa quem como Deus, ou quem poderia ser como Deus é a forma bela de dizer que contra seu opositor sua pretensão é inútil e orgulhosa. A batalha foi vencida pelos anjos fiéis. Eram superiores numericamente e contavam com a logística onisciente de Deus, porque um ser inteligente como Lúcifer enfrenta uma guerra que não pode vencer. Lúcifer sabe que o poder de Deus é maior que o seu. A resposta é parte da essência do pecado, de todo pecado, mais do orgulho em particular. Há um tipo de erro ou de pecado mais inconsciente. Sei, pelo menos em lugar ao que sei, que agir de um jeito errado implica risco, mas faço. Talvez eu aposte no caráter aleatório do erro e pense que sim. Fumo ou dirijo em alta velocidade, mas pode ser que não ocorra nada. Em geral, quando somos mais jovens, somos ou mais otimistas ou mais cegos na crença da nossa inevitabilidade. O envelhecimento nos torna mais covardes, temos mais medo dos riscos e da dor causada por ações perigosas. Esse medo, geralmente, é chamado de virtude. Não é esse o caso de Lúcifer. Ele não se rebelou porque acreditava que poderia vencer. É uma batalha perdida desde sempre. Não existe vitória na agenda do pecador. Porém, rebelou-se mesmo assim e de soberba ainda levou um grupo com ele. Foi pecador e foi carismático. Assumiu a soberba e a liderança. Tombou com peso na sua vaidade. Jesus diz que viu Satanás caindo do céu com um relâmpago. Antes de Jesus, Isaías comentava o mesmo fato. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que delimitava as nações. Aqui está uma parte fascinante do pecado, no plano cósmico e eterno, porque um ser inteligente como Lúcifer começa uma empreitada sem chance de êxito, no plano cotidiano e banal, porque eu como o que não devo, eu fumo ou enfrento uma briga de trânsito, a resposta tentadora e fácil sai na honra, porque é bom. Bacon frito é melhor do que alface, rebelião dá mais adrenalina do que submissão. O gosto do prazer imediato nubla a perspectiva do futuro. Peco porque erro o tempo. Aposto no aqui e agora e desprezo o futuro distante. Miopia crônica? Talvez. Lúcifer ficou associado a um dragão ou uma serpente. A força máscula de Miguel foi destacada na arte. Miguel é o arcanjo fiel, Lúcifer, o rebelde. Mas o insubordinado está mais próximo da humanidade do que o fiel. Há uma sedução no erro e isso explica parte de nossa insistência nele. O erro, como já disse, é uma individualização. É um procedimento de afastar minha consciência da consciência de quem manda. Pintar fora da linha é dizer que sou mais forte do que a linha. Borrar é ousar. Ousar é viver como indivíduo. Nosso século, mais luciferino do que qualquer outro, ama a ousadia e a transgressão. Parte da mitologia de empreendedor é luciferina. O enquadrado, o fiel, o cumpridor de regras é uma vaquinha de prospecto. Aqui tocamos no orgulho de novo. Séculos de tradição, toneladas de autoridade, uma linhagem de códigos se, de repente,
Não mais de repente, um indivíduo diz o contrário. Qual a base disso? Eu digo simplesmente que do meu jeito é melhor. Eu sou superior a todos os mestres e regras. Fui além do canono. Meu nome é Galileu, ou Picasso, ou Lúcifer, ou qualquer um que transgrida. De onde nasceu a centelha da transgressão? Claro, do meu eu e da minha crença nele. Humildade abaixa a coluna e messura a tradição. O orgulho ergue a testa do vaidoso acima dos outros. Dizemos que o orgulho cega. Talvez fosse melhor dizer que o orgulho não fica incapaz de ver o mundo, apenas passa a ver a si, como se os olhos se intervessem e, em vez de comunicar ao cérebro o que está de lado de fora dele, comunica o que está dentro. O resultado pode ser o desastre absoluto ou a mudança de paradigma, o fim do orgulhoso, sua queda espetacular ou o reconhecimento da sua genialidade. A vaidade insegurada pelo arcanjo é um dos pecados mais irritantes. Por quê? Porque passa por cima da minha vaidade. Odeio o pavão que se exibe. O pavão é um dos símbolos da vaidade, porque a causa dele é maravilhosa. Ele não se interessa pela minha e, acima de tudo, eu é que gostaria de abrir minhas plumas ao sol. A vaidade alheia é apenas o preâmbulo da minha inveja. Gosto dos humildes porque sou vaidoso, e os humildes respeitam meu brilho, meu espaço e meu poder. Odeio os vaidosos porque sou vaidoso e eles não permitem que eu brilhe. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, diz Salomão. Idoso e mais sábio do que nunca, Eclesiastes. Lúcifer abriu um rio que inaugurou um vasto oceano humano. Estamos todos afogados em vaidade. O gesto de Lúcifer, como o de Adão, representa uma rebeldia inaugural. Rebelar-se contra um professor banal. Atacar a ordem de um síndico, quase uma obrigação. Desrespeitar um governo pode até ser um ato de cidadania. Ir contra a ordem do universo estabelecida pelo eterno e todo-poderoso Deus, isso sim que é rebeldia. O resto é bobagem. Talvez haja uma admiração velada por isso. É a ambiguidade do verso de Milton em Paraíso Perdido que volta à mente. É melhor ser senhor do inferno do que escravo no paraíso. O inferno é o campo do sofrimento, da matéria, da sombra. O inferno pode ser escaldante, como em várias metáforas, ou gelado, como em Dante, e então um europeu para quem o frio é o grande sofrimento. Mas é meu espaço, onde sou rei, onde minha vontade manda, pensaria Lúcifer. Os campos elíseos dos bem-aventurados já têm dono. Lá sempre haverá um senhor mais do que eu. Lá, a onipotência do um, ofusca toda a luz. Quem poderá brilhar diante da luz eterna e fulgurante de Deus? Quem poderá ser diante do ser? Lúcifer preferiu abandonar o campo importante da mais multinacional de todos os tempos e abrir um pequeno, modesto, sombrio, mas próspero negócio. Lúcifer é o primeiro empreendedor de todos os tempos. Miguel, o arcanjo poderoso e vitorioso, é o que repete a ordem do sócio majoritário. Miguel agradaria menos os departamentos de recursos humanos, alinhado com a inovação, poderoso, mas comum, impotente, mas sem iniciativa própria, cheio de energia, mas carece de carisma e de liderança. Na arte, o arcanjo Miguel, vestido de centurião romano, pisa na cabeça orgulhosa de Lúcifer. A cena mostra a humilhação do rebelde, a tradição deu vitória a Miguel. A história dos corações humanos mostrou que Lúcifer era o verdadeiro visionário. Lúcifer é o pai da mentira. Mas, convenhamos, meu devoto leitor, isso pode ser propaganda da concorrência. Somos vaidosos, já disse o Eclesiastes, mas todos nós seremos. A vaidade será um elemento universal mesmo? Eu, que escrevo, sou evidentemente vaidoso. Ou não escreveria. Talvez alguém que me leia sinta a vaidade de ser leitor, contra tantos que não o são. Faço-me reconhecer vaidoso. Falando do mais fundamental de todos os pecados, o pecado pai de todos os outros, o orgulho. Praticamente tudo que quebra as normas da moral estabelecida nasce desse sentimento. Vimos essa ambiguidade de tal forma que poderíamos dizer que o orgulho quebra as normas estabelecidas pelo grupo grande porque colocamos a regra do menor grupo possível, nosso eu. Roubo, mentira, fraude, violência e tudo mais nasce de alguma forma a partir do meu interesse sobreposto ao interesse dos outros. O orgulho é uma opção que gera todas as outras opções. Uma mãe,
abnegada, nem sempre isso é um pleonasmo, que em uma crise econômica decide abrir mão do seu pão para que seu filho coma, uma mulher que ignora o anseio da fome pelo amor maternal é um ser capaz de um amor extremo. Porém, no fundo dessa alma materna existe o orgulho de ter feito isso, de ser boa mãe, de se dedicar ao outro mais do que a si, a certeza de que é um ser maravilhoso, talvez alimente mais do que o pão ao qual ela renunciou. Mas é preciso falar de um pecado que não é o centro do nosso sistema, mas que ocupa um espaço estranho, a inveja. Que espaço seria esse? Todas as nossas falhas geram, em algum lugar, um sentimento de vaidade. Se sou cheio de ira, se transbordo de luxúria, se meu ser vive para a gula, em algum lugar algo diz que isso é bom. Há sempre orgulho na capacidade do mentiroso, na habilidade do adúltero e nas estratégias violentas de demarcação do espaço de alguém inclinado à ira. Um avarento é capaz de dizer eu sou é prevenido, não esbanjo, os que gastam muito é que ficam com dificuldades. O orgulhoso pode dizer que se trata de autoestima, e, invocando o princípio vazio e idiota de toda autoajuda, pode desferir a sentença: quem não se ama não pode amar ninguém. Todo defeito comporta uma vontade de se diferenciar e o amor à sua maneira de ser. Um defeito me distingue como indivíduo e me torna especial. Assim, os pecadores chamam aos seus delícias de idiosincrasias algo que os torna como são. Mas há um lado escuro no universo dos defeitos. Existe uma forma de ser que se esconde nas dobras da alma. É um monstro noturno, sorrateiro, de olhos brilhantes e melancólicos. É o demônio da inveja. A inveja é um pecado envergonhado a quem bata no peito e diga que vive para o sexo, ou para a comida, ou para a vaidade estética. Mas, confesso, meu caro leitor, você já encontrou alguém que diga que é muito invejoso? Já esbarrou com uma pessoa que reconheça que não pode ver a felicidade alheia, que já cai em dor mortal como todo invejoso? Acho que não, e já veremos o motivo. Antes de desenvolver a estrutura envergonhada da inveja, seria bom fazer uma distinção. A inveja é, com frequência, confundida com a cobiça. Cobiçar é desejar aquilo que outra pessoa tem. Quando quero o carro, a casa, a roupa, o corpo, ou a esposa, ou o marido de alguém, estou cobiçando. O mandamento fala sobre não cobiçar a mulher do próximo. Não há uma advertência sobre inveja no decálogo, de forma direta, mas um interdito para a cobiça. Querer algo que outro tem pode gerar roubo, destruição ou outros males. Cobiçar, como já mencionado, é querer e até avançar sobre o que pertence a outro. A inveja é algo mais sutil e venenoso. Invejar é ter dor pela felicidade alheia. O que me incomoda não é exatamente o que o outro tem, mas o quanto ele é feliz com isso. Não quero a casa do outro, mas fico incomodado como ele vive bem nela. Não invejo o corpo em si, mas o sucesso que o corpo dele faz. Não quero ter o que você tem, mas me perturba mortalmente que você o tenha. A inveja é diferente da cobiça. A inveja nunca é boa. Ou, usando uma expressão duvidosa, nunca é branca. A inveja é sempre destrutiva, sempre terrível e sempre ruim. Não existe inveja boa. O que pode ser menos danoso é um tipo de cobiça muito especial. Acho muito boa sua capacidade de falar inglês, admiro e desejo ter a mesma capacidade, então me matriculo em uma boa escola de inglês e passo a estudar 4 horas por dia, no instituto de atingir o bom padrão que você tem. Você se tornou uma referência e me esforço para atingir seu nível. Isso não precisa ser ruim ou destrutivo, ou, pelo contrário, pode ser estimulante. Cobiço estar no padrão que você está e me esforço para isso. O mesmo pode ocorrer com toda habilidade física ou intelectual ou toda posse material. De alguma forma, e voltando ao termo ambíguo, existe uma cobiça branca. A inveja nunca é positiva. Eu não reconheço o que você tem, nasceu de algum esforço ou de algum acaso feliz. Apenas me incomoda sua alegria. Seu riso, seu sucesso, sua felicidade são chicotes nos meus ouvidos. Por isso a inveja é envergonhada. Invejar é reconhecer-se inferior, ser menos do que alguém. O invejoso tem uma dor profunda, que é o limite da sua capacidade ou do que ele imagina que seja sua capacidade. Dante colocou os invejosos no purgatório com os olhos atados como arames. Inveja vem de invidere, não ver, em latim.
O invejoso, em vez de olhar para si e para seu universo, vê apenas o outro. O invejoso é um cego espiritual, um miope, ao menos, incapaz de se olhar. Apenas se compara com o mundo externo. O centro do olhar do invejoso é o outro. Em linguagem moderna, falta psicanálise ao invejoso. Ele não tem senso crítico sobre si e nem conhecimento das suas motivações. Em linguagem filosófica, o invejoso não cumpre o mandamento socrático de conhecer-se a si mesmo. Qual é a raiz da dor causada pela inveja? Ela dói porque ela me reconhece menos. O que o outro parece conseguir de forma tão fácil, eu não consigo ou não tenho. Todos ao meu redor parecem mais leves, comigo as coisas sempre parecem mais pesadas. A inveja dói porque me exclui dos eleitos e me coloca em um círculo nublado e opaco. Ela aumenta a minha solidão, dói por dois lados. Eu não sou assim e o outro é. Isso me diminui e exalta o outro. A inveja compara, amarga, envenena e pesa. Corrói como ácido fraco, pois não queima imediatamente e de forma total, mas desgasta, pingando do teto do ressentimento, uma estatalite infelizes sempre. Arrumamos a casa para que os outros não vejam nossa desordem. Pessoas passam cremes para que não estampem a idade que têm. Vestimos trajes e fantasias no grande teatro do mundo, como personagens. Postamos fotos nos jantares e viagens, usamos todos os recursos teatrais para que nosso público nos aceite pelo viés da plena realização. Assim como diz o poeta, somos pessoas cuja única aventura verdadeira é parecer aos outros venturosa. As máscaras aderem ao rosto, tornam-se parte dele. O principal defeito das mentiras que usamos para o mundo é que, com o tempo, passamos a crer nelas. Esta seria a definição clássica do mitônico, alguém que mente e que acredita no que diz. Ao postar sua vida maravilhosa nas redes sociais, o indivíduo recebe várias curtidas e, ao vê-las, vai se convencendo de que, afinal, não vive tão mal. Sua fraqueza interna o faz depender do apoio e aprovação externos. Mesmo isso não sendo, a rigor, inveja, está na base idêntica do pecado capital. O invejoso é um mentiroso para si. Mente pela incapacidade de pensar sobre si, mente pelo silêncio interno compensado pelo olho externo. Em tempos mais recentes, um texto, mal secreto. O mais curioso neste mundo líquido é que de tanto repetir que estamos bem, tendemos a acreditar. Nossa vida é expressiva, nossos filhos, lindos, nossa casa, boa, nossos companheiros e companheiras especiais, nossa ida para aquele hotel foi muito boa. De tanta aventura desfrutada, eventualmente até ficamos parecendo venturosos. E para o resto, bem, existem antidepressivos. Mas há outra linha distinta de interpretação dos poemas. A verdadeira inveja não se volta ao teatro do mundo externo. O invejoso não é alguém que deseja aparecer com X ou Y. A inveja foi fora do palco, entre dentes. Nunca em fala aberta. A inveja é um pecado individual. Ao contrário da gula e da ira, que podem ser cometidos em grupo e animados pelo grupo, a inveja é solitária. Claro, muitos invejosos invejando em grupo constituem uma sólida tribo de invejosos, mas não são solidários e jamais estão em comunhão. Ela é paradoxal e individualmente coletiva. Vamos pensar melhor nessa contradição. Há opiniões coletivas que são, abertamente, opiniões invejosas. Para isso basta uma revista estampar o sucesso de alguém. Um autor que venda muito, para que muitas pessoas, um cantor que lote estádios, um jogador que ganhe milhões, uma novela de audiência elevada ou um filme blockbuster. Imediatamente surgem críticas poderosas. Sempre que as leio, concordo com várias premissas. Sim, tal autor vende muito, mas seus textos são superficiais. Verdade que as filas para que aquele musical dobre um quarteirão, mas as melodias são emotivas e as letras pobres. O sucesso se sustenta mais na pirotecnia do cenário do que na... Uma verdade sólida. Todos a quem invejamos não dizemos isto, ninguém diz, fulano não parece ser brilhante, mas ganha milhões e eu, que sou tão bom, ganho menos. Buscamos, velho recurso humano, embaçamento técnico e moral. Douramos a pílula
Fulano escreve para as massas, eu escrevo para um pequeno grupo. A crítica mal disfarça a inveja. Ora, se escrevo para poucos e não busco o gosto aguçarado das massas, devo estar muito feliz em vender pouco. Se meu filme é cabeça, que maravilha que as cabeças pensantes da cidade, 4 ou 5, tenham apreciado. Se minha proposta artística é de tal vanguarda que pouquíssimos entenderão, deveria exultar que pouquíssimos entenderam. Dourar a pílula da inveja é algo fortemente tradicional. Temos um arsenal analítico a nosso alcance. Não invejo seu corpo, apenas acho que você é superficial e se dedica mais ao físico. Assim, minha inveja vira virtude e eu sou uma pessoa profunda. É mais fácil do que reconhecer que, além de invejoso, tenho um corpo ruim. Você é um político populista. Eu digo a verdade aos meus eleitores, por isso não tenho tantos votos. Ou seja, você foi eleito e eu não. Você é obsessivo com o trabalho e não valoriza as coisas simples da vida. Em outras palavras, você ganha mais do que eu. É tradicional dizer que a tentação demoníaca não age com a roupa do mal, mas do bem. O demônio da preguiça não nos diz durma mais porque dormir é bom. Ele insinua ao ouvido: você trabalhou tanto ontem que seria melhor dormir mais tarde hoje. Assim você será mais produtivo e mais criativo. O demônio da gula nunca diz: pegue este brigadeiro, é gostoso. Ele sussurra: você se priva de tantos momentos bons, agora você tem direito, e a este prêmio é que é o brigadeiro, pois você já renunciou há muito no passado. Tornar defeitos qualidades, dourar vícios em virtudes, mostrar que meu mal é, no fundo, meu bem, e eu bom, é uma estratégia que os religiosos atribuem ao demônio e os psicanalistas a outras motivações. O mesmo ocorre com a inveja. Atrás de cada crítica virtuosa existe uma insinuante inveja. Não consigo dizer simplesmente o quanto de ruim e invejoso corre dentro dos labirintos do meu ser. Melhor seria disfarçar com algo elevado e nobre. Como é fácil desconstruir qualquer ação alheia. Como a oposição é a mais confortável das situações políticas, eu ataco pelo viés do bem e da virtude. O curioso sempre é imaginar por que, em determinado momento, eu imagino que só possa construir o muro da minha identidade com as pedras retiradas dos outros. Essa é a inveja. A inveja precisa ver o objeto invejado. A inveja é um espelho e a figura refletida precisa estar próxima. A admiração costuma ocorrer quando estamos uns 100 anos distante do objetivo admirado ou, ao menos, um continente. A trajetória de êxito de Steve Jobs pode vender mais do que me incomoda o sucesso do meu colega de trabalho. A amargura invejosa tem pouco alcance. É um tiro curto que só atinge o que está ao lado. O invejoso tem um GPS com hipermetropia. Um dos evangelhos mais bonitos, o de Lucas, conta parábolas seguidas no capítulo 15, é uma resposta de Jesus ao questionamento de fariseus e escribas. Fariseus e escribas representam o cumprimento estrito da lei. A busca da salvação pela fidelidade literal ao texto, as metáforas de Jesus indicam um caminho distante deste, a misericórdia deve ser impor ao texto. Isso era bastante inovador no campo da lei, como os fariseus a liam. O texto que mais me interessa agora começa no versículo 11 deste capítulo. A parábola ficou conhecida como a do filho prodígio. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu antecipadamente sua herança. Na Bíblia, o filho mais novo quase sempre é o foco da ação. Como em Caim e Abel, Esaú e Jacó, o mais novo pegou seu dinheiro e partiu para um lugar distante. Lá, seduzido por amigos fáceis que a fortuna atraía, gastou tudo. Passou a ser conhecido como aquele que esbanja, o filho prodígio. Para Dante, quem nada dá ou tudo dá é igualmente culpado. O autor da Divina Comédia condena ambos ao mesmo lugar do inferno. Ser prodígio é um pecado, tal como ser avarento. Esbanjar tudo ou poupar tudo são defeitos morais para este universo. O filho prodígio gastou toda a herança e se arrependeu. Um dia, premido pela fome, o mais novo desejou voltar para a casa do pai. Sua reflexão mais amarga ocorreu quando foi obrigado a cuidar de porcos, certamente uma das ocupações mais
impuras na cabeça, do domínio da misericórdia sobre a lei, do amor sobre o texto, da compaixão sobre a justiça, era a ênfase de Jesus em uma tradição judaica do espírito sobre a norma, mas que combatia outra tradição judaica que era a opção farisaica. O texto é maior do que tudo. Jesus insistia que o sábado tinha sido feito para o homem, e não o homem para o sábado. Em outras palavras, a norma só existe se me levar a Deus, e a seu amor, se ela atrapalhar, deve ser ignorada. Poderíamos interromper aqui essa bela narrativa, porém, para meu objetivo neste capítulo, o que vem a seguir é o mais importante. Trata-se da inveja em família, do ressentimento que a virtude pode demonstrar. Entra em cena o filho mais velho. É dito que ele estava no campo, ou seja, continuava a trabalhar para o pai de forma constante e fiel. Ao se aproximar da casa, ouve a música da festa e pergunta ao empregado do que se trata. É em festas que a Bíblia é mais rica do que os religiosos fazem parecer. Aliás, que a Bíblia sobreviva fora do domínio religioso é um dos fenômenos mais notáveis da história. O texto excede sua função moral imediata ou seu embasamento a pretensões corporativas ou olho gordo na fala popular. Parece guardar relação com o sentido do ver demais o que não se deve, o sentido da visão miope sobre a qual já falei. Os olhos do invejoso são a janela do seu ressentimento. Caim olha com inveja para o agrado que Deus manifestou sobre a oferta de Abel, Cássio, na tragédia shakespeariana Otelo, o Mouro de Veneza. Olha com invejoso rancor a promoção de outro que não é ele. Cássio inveja a posição do outro, inveja seu chefe, Otelo, inveja tudo ao seu redor. Cássio olha para aquilo que não deve. Sendo mal do olho, vários amuletos contra a inveja apresentam o símbolo da visão. É o caso do olho grego ou turco. É o caso também de uma planta aqui na América, o inhauruco, que se assemelha a um olho. O poder purificador do sal grosso também é atingido, é antigo remédio para depurar as energias invejosas que nos asolam. A figa, elemento fálico, é utilizada para quebrar a força do invejoso. Perfumes, como a alfazena, podem ter esse poder. Na bainha do vestido da noiva podem ser colocados diversos objetos para protegê-la da inveja. Ao menos ninguém se considera invejoso. Na exata inversão complementar dessa ideia, todos somos alvos de inveja. Suponha um indivíduo com quem a natureza foi avara em conceder benefícios físicos e intelectuais. Suponha que o mesmo indivíduo seja carente de bens, de graça pessoal, de traços positivos. Componha o quadro do seu Cassídomo. O corcunda de Notre Dame, tenha certeza, ele se sente invejado. Talvez seja a última defesa de todo ser humano ser invejado. Alguém que não tem sequer algo a ser invejado realmente está afim da pirâmide alimentar humana. Mais de uma vez, ao ouvir alguém se anunciar alvo de muita inveja, tenho um impulso eterno de perguntar: mas do quê? Não faça a pergunta, não seria elegante. Balança a cabeça e tem uma clássica reação bovina. A luxúria é o pecado da transgressão sexual. É diferente do orgulho e da inveja, pois esses são pecados espirituais de reflexão. A luxúria é concreta, pois tem um pé no corpo e outro no pensamento. Hormônios desencadeiam processos nem sempre tão controláveis. Posso refletir sobre a inveja e chegar a uma posição mais sábia que a afaste. Nenhuma reflexão, por mais densa que seja, afaste o desejo sexual. Ele pode ser reprimido e sublimado, claro, mas não suprimido. O desejo existe mesmo quando as condições de realizá-lo de forma concreta não existam mais. Luxúria e gula têm isto em comum. São parte de um processo biológico que a cultura resignificou. Seriam pecados biológicos e mais naturais do que os outros? As religiões morais como o cristianismo, judaísmo e islamismo estabeleceram um enorme código sobre o corpo. O controle corporal é, de muitos modos, o maior esforço da moral. Talvez porque o corpo seja mais rebelde do que a alma, essa é a leitura tradicional, especialmente cristã. O corpo é um rebelde que atrapalha a caminhada para Deus. Suas demandas são fortes,
como a fome e o sexo. No caminho quase oposto, o rabino Milton Mulder escreveu A Alma Imoral. Nesse livro que virou peça, ele desenvolve a ideia de que é a alma que busca a perversão e que mascara os desejos naturais do corpo. Ele propõe que sejam rompidas as amarras da tradição, que ousemos mais, que consigamos ser mais honestos conosco. Na peça, a atriz fica nua e o tempo todo, desnuda ao olhar do público, trazendo o corpo desvelado para o debate moral. O desejo sexual foi dado aos homens tendo em vista a reprodução dentro do casamento. Crescei e multiplicai-vos, diz Deus no capítulo inaugural da Bíblia. Para os judeus, isso é uma mitzvah, um mandamento, uma indicação que Deus quer que todo ser humano se case e tenha filhos. O judaísmo não enaltece a vida celibatária. Deus ama os casais e ama ainda mais os casais com muitos filhos. Fora do casamento e sem ter o objetivo de cumprir a ordem divina, o sexo é errado. O sexo entre dois homens é uma abominação. Palavra forte na Bíblia. Deus destrói Sôdoma e Gomorra, segundo uma interpretação, porque seus habitantes praticavam essa abominação, de onde vem a palavra sodômita, termo religioso para homossexualidade, e segundo outros, porque seus habitantes quebraram o código sagrado da hospitalidade ao quererem perturbar os emissários de Deus. A hospitalidade entre tribos do Oriente Médio é tão sagrada que no episódio narrado, Ló, sobrinho de patriarca Abraão, oferece suas filhas virgens para que elas sirvam a uma multidão de homens tomados de intenções ruins com os 2 anjos que ele hospedava. Para que os homens não perturbem seus hóspedes, Ló prefere que ataquem suas filhas. A multidão ataca a casa e os seres celestiais cegam os habitantes de Sodoma. Estavam sendo punidos pela sodomia? Essa é uma tradição, mas é enfraquecida pelo fato de Ló ter tentado seduzi-los com suas filhas, algo que um sodomita tradicional não aceitaria como moeda de troca. Estavam sendo punidos pela falta de hospitalidade? É possível, e isso é reforçado pelo esforço de Ló como opositor aos pecadores de convidar aos anjos a se dispor a sacrificar suas filhas para manter seus hóspedes. O cristianismo é uma religião muito moral. Herdou do judaísmo muitos interditos e em algumas vertentes acrescentou outros, como a proibição do divórcio, quase tudo que é bom é pecado. O imperativo categórico sexual foi manuscrito ao casamento. A castidade foi elevada, ao contrário da matriz judaica, à categoria de virtude superior. A carne corrompe e o sexo conspurca. Jesus andara com prostitutas e comera na casa de publicanos. Para a mulher adúltera, que diz que ninguém pode julgar além de Deus, como Paulo teria convivido com o mestre que idolatrava, mas que de fato nunca encontrou, teria achado Jesus parecido com a irrequieta comunidade de Coríntio? O Jesus real, e não o Cristo da fé, teria incomodado a Paulo real? Nunca saberemos, mas quase todas as pessoas apontaram Paulo como a raiz do pensamento sexual cristão. Claro que, depois, Agostinho e tantos outros doutores contribuíram bastante. O papel de Paulo de Tarso é suficiente para o mau humor de Nietzsche. Para com ele, mulheres de cabeças cobertas e boca calada, homens que, se pudessem, devem evitar casamento, indignação com as alternativas sexuais dos coríntios. Hoje, a palavra gula está associada a comer em excesso, sem fome, pelo prazer de comer apenas. A gula é mais do que isso, meu querido leitor. Minha amada leitora, São Jerônimo determinou que também faz parte da gula comer entre as refeições. Claro que o santo jamais frequentou uma nutricionista moderno que recomenda muitas pequenas refeições. É gula aguçar o paladar com muitos temperos, gastar muito com temperos sofisticados e ingredientes luxuosos e até manifestar grande satisfação ao comer. Devemos comer para sobreviver e não viver para comer. Transportar prazer para a mesa e não para a obra de Deus é uma força de idolatria, como todo pecado. Os golosos, no inferno, estão condenados ao terceiro círculo, onde lama e chuva castigam os que se dedicaram aos prazeres da mesa. Para agravar o sofrimento dos golosos, Cérbero, o cão de 3 cabeças, fica entre eles desperdiçando as almas dos comedores.
O empreendedor foge da caixa, pensa fora do círculo, cresce quando todos fracassam, lucra em meio ao caos, transforma obstáculos em oportunidades. O empreendedor é o farol da raça e mostra para as pessoas o que elas ainda não imaginam desejarem. É muito citado o exemplo de Steve Jobs falando de um dos criadores da indústria automobilística moderna, Henry Ford. Se eu perguntasse aos meus clientes o que desejavam, um automóvel em série, Steve Jobs levou adiante o projeto da Apple. Em resumo, as massas sequer sabem o que desejam e cabe ao empreendedor mostrar aos andares abaixo a cenoura que devem perseguir na ascensão. O verdadeiro empreendedor não é o que atende o público, mas o que antecipa e age e até dirige gostos e necessidades da massa. O empreendedor é inteligente, o santo pode ser burro no campo intelectual, o empreendedor explode em energia e ação. O santo pode ser silencioso e tímido, porém, a grande diferença entre as virtudes do mundo cristão e do capitalismo contemporâneo está em outro campo. Talvez seja o mais importante. Só existe vitória no capitalismo contemporâneo de forma pública. O empreendedor é horizontal e não vertical. O santo mira no além e acima. O empreendedor mira no mundo que vive, mesmo que sonhe verticalmente. Só há sentido em vencer se for para se destacar da multidão. Só é bom o carro de luxo que nem todo mundo puder possuir. O empreendedorismo não pode contemplar a todos. Ao contrário da santidade, de todos forem Steve Jobs, quem trabalhará no Vietnã de madrugada fazendo smartphones geniais e revolucionários, quem pagaria o preço do trabalho repetitivo e mal remunerado que pudesse ser a base para que gênios empreendedores ficassem milionários? O foco do empreendedor é ver o que os outros não viram, investir no campo que ninguém percebeu como sendo de futuro, aplicar energias em áreas que a maioria não consegue ainda captar. O empreendedor é, antes de tudo, alguém que luta para não ser tragado pelo universo de perdedores. O empreendedor precisa se destacar dos outros. Esse é seu vórtice, seu medo e seu inferno. Difícil saber se ele mira acima para crescer ou mira abaixo para evitar. Estendido na tensão dessa corda nishiniana entre o nada e o além do homem, o empreendedor se equilibra, se contorce e dá suas piruetas abismo abaixo. Nem precisamos dizer a quem ele quer impressionar. O povo do abismo abaixo, os losers. Um grande esforço dos religiosos foi colocar Deus e seu controle dentro do indivíduo. Um Deus externo e distante controla pouco. A consciência culpada, o exame pessoal, o Deus dentro de mim é uma coisa mais eficaz. A Rosa de Bosch fala que Deus tudo vê. A onisciência foi lida não como um atributo da divindade, mas como forma de controle. Uma vez que o indivíduo carregue o próprio tribunal interno, as prisões ficam desnecessárias. Vivemos no mundo do capitalismo onde a posição do indivíduo varia muito mais. O homem mais rico do Brasil pode quebrar em questão de meses. Um comediante obscuro pode virar um deputado federal. Pessoas que tiveram origem muito humilde podem ascender por meio do trabalho e do mercado, ou pela política ou pela carreira artística. E ciclo intermediável podem todos cair rapidamente.